Olá, queridos, como vão? Estão todos muito bem? Que a graça e a paz de Jesus seja com você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ministério A Voz do Santuário. E hoje eu estou aqui usando, a minha blusa do Ministério, bem bonitinha, que eu mandei fazer, só para poder gravar os vídeos do canal. Eu quero dar a você as boas-vindas e pedir que você ore comigo nesse momento para nós iniciarmos mais um estudo. Querido e maravilhoso Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos alimenta e nos ajuda a ter liberdade. Guarda-nos e concede-nos o Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos continuar falando sobre Jesus no Antigo Testamento. A gente tem muitas representações ali no Antigo Testamento que apontam para Cristo. Cristo é o personagem central de toda a Bíblia e isso inclui o Antigo Testamento. Aliás, quando nós lemos a história de Emaús, em que os dois discípulos estavam a caminho de Emaús e Jesus aparece para eles, Jesus ensina para eles sobre si mesmo, citando as Escrituras ali na lei e nos profetas. E isso é nada mais, nada menos do que o Antigo Testamento. Por isso, é importante que nós estudemos o Antigo Testamento. Eu já ouvi por aí, você também já deve ter ouvido, que o Antigo Testamento não vale mais, que a gente não precisa se apegar, que ele nem devia estar na Bíblia. Já ouvi um pastor, inclusive, dizer uma bobagem dessa. Mas não é bem assim. E o intuito desse estudo é que você consiga perceber a presença plena de Cristo em todas as Escrituras. E hoje nós vamos falar de Noé. Para a gente começar, então, a gente vai aqui para Mateus capítulo 24. No versículo 37, nós lemos: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, Jesus, o próprio Jesus, faz esse comparativo. Ele levanta as Escrituras, traz de volta Gênesis capítulo 6, para poder mostrar, dizer, ilustrar para os discípulos como seria a vinda dele, a sua segunda vinda para nos buscar. Quais eram os acontecimentos que antecederiam, né, no caso, a sua segunda vinda, e ele compara com Noé, com os dias de Noé. E lá em Gênesis 6, nós vemos como eram os dias de Noé. A gente precisa fazer aqui esse estudo, comparar, fazer o apanhado do que acontece aqui, para a gente poder entender os nossos dias, né? A proximidade dos dias é fundamental. A gente não pode, não tem como saber quando o Jesus vai voltar. Não é relevante a data em que Jesus vai voltar, tá bom? Porque então não teríamos uma vida honesta diante de Deus. O que vale, queridos, é nós sabermos a plenitude da aproximação, né, desses dias. E aqui a gente vai para Gênesis 6, versículo 1, a gente começa a nossa leitura e diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Queridos, é importante que eu enfatize aqui para vocês que, nesse momento, Gênesis 6 ainda, a gente está vendo a genealogia ali, até ainda está nos seus primórdios. E quando a gente visualiza a Bíblia, a parte da genealogia, a gente observa que a Bíblia menciona a genealogia de Caim e a genealogia de Adão e de Sete, que é filho de Adão. E acontece que os filhos de Deus são aqueles que clamam pelo Senhor, são aqueles, e isso acontece na genealogia de Sete, diferentemente da genealogia de Caim, em que você observa uma atrocidade de coisas acontecendo, tá bom?
A genealogia de Caim mostra a poligamia surgindo, porque foi na genealogia de Caim, na geração de Caim, que a gente viu isso acontecer. A gente vê o assassinato na genealogia dele, então são muitas coisas ruins acontecendo. Então, quando a Bíblia menciona que os filhos, né, as filhas dos homens, elas são dessa geração, dessa genealogia que é terrivelmente má, que é a geração de Caim. Os filhos de Deus são da geração de Sete, que é a geração que clama, né, ao Senhor. E então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Olha só, a desgraça começa a acontecer com o jugo desigual. Queridos, eu vou falar francamente com vocês: o jugo desigual não é agradável aos olhos de Deus. O jugo desigual é você permitindo se contaminar, ok? E você é parte de uma nação pura, santa, eleita. E você precisa estar com aqueles que têm os mesmos princípios e valores que você. Não é a única vez em que o jugo desigual na Bíblia resulta em desgraça. Não é. E isso precisa ficar claro. A gente tem o exemplo também do rei Acabe casando com a Jezabel. Que desgraça que resultou disso. E outras histórias que mencionam isso. Então, fuja desse caminho, porque quando aqui a gente observa a Bíblia mencionar em Gênesis 6 que os filhos de Deus começaram, né, a ver beleza nas filhas dos homens e se encantaram por elas e resolveram tomá-las para si, é que toda desgraça começou. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Gente, olha só, não é que o homem ia passar a viver 120 anos aí, não, tá bom? Não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo, queridos, é que 120 anos seria o tempo de misericórdia, o tempo de graça que Deus concederia a esse povo, para que eles se arrependessem. Porque ao fim desses 120 anos viria o dilúvio, e Deus escolheu Noé, Deus viu graça, né, em Noé, e escolheu Noé para essa grande missão, ok? Ah, quando a gente olha aqui, versículo 5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, olha só, toda a imaginação dos seus pensamentos, dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Entenda uma coisa: não há nada de bom. Desde que o pecado entrou no mundo, não há nada de bom dentro do ser humano, nas ações humanas, não há. Tudo aquilo que nós fazemos que é bom, tudo aquilo que nós sentimos que é bom, não provém de nós mesmos, mas de Deus. E isso é bom. Se você tem atitudes boas, louve ao Senhor, porque Deus ainda luta com você, Deus ainda está ali, o Espírito Santo ainda está ali agindo em você. Mas se você não tem nenhum sentimento bom, se as suas atitudes são más o tempo todo, se os seus pensamentos são maus, preocupe-se. Preocupe-se, porque é terrível que isso aconteça. E aí, era isso que estava acontecendo na Terra nesse momento. E eu te pergunto, queridos, olha o mundo ao seu redor. Olha as coisas que você tem visto, as ideologias que você tem visto, princípios e valores que estão sendo destruídos, que estão sendo pisados, jogados por terra, que tem virado motivo de chacota. Tudo isso demonstra que o homem está caminhando para um lugar completamente escuro, completamente distante do Senhor, completamente mau. E isso enfim, é triste, mas por um lado, eu me regozijo porque significa que o Senhor está voltando, que ele já está perto. Hoje mesmo eu assisti a um vídeo no Instagram em que uma mulher, uma mãe, dava um cigarro de maconha para
o seu filho, que devia ter 3, 4 anos de idade, e se divertia e ria daquilo. As pessoas perderam o senso, né? Perderam o senso do certo e do errado. Elas estão completamente sem noção nenhuma. E Deus nos dá regras, Deus nos dá mandamentos para nos proteger, para nos guardar. E acontece que a sociedade tem lutado contra essas leis e mandamentos. A sociedade é completamente subversiva. É uma sociedade que quer viver longe, que acha que quebrar as regras é que é o certo. Só que a gente tem visto os resultados. E olha só o que aconteceu, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave. Ok. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e eu oro para que você ache graça aos olhos do Senhor, para que eu ache graça aos olhos do Senhor, porque necessitamos da misericórdia de Deus, necessitamos que Ele tenha para conosco a mesma misericórdia que Ele teve para com Noé, porque Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, e Ele tem cumprido essa promessa, mas a próxima destruição de todo o mal que há na terra virá por fogo. É isso que nos diz Apocalipse, tá bom? A gente não tem como escapar disso. A terra vai viver esse momento. Mas você observa que houve uma família que foi salva, que era justamente uma família de justos, uma família que andava com o Senhor. Ande com o Senhor, seja justo, encontre graça aos olhos do Senhor. E você não vai viver, não vai experimentar essa destruição que a terra passou. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Queridos, eu não tenho como negar que é isso que eu tenho visto por todos os lados. Violência atrás de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, aqui o Senhor começa a orientar que Noé construa a sua arca. E ele dá todas as orientações aqui. E ele fala: porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, sopro de vida, debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Mas contigo, com você que anda com o Senhor, com você que busca santificação, com você que busca ter uma vida decente, uma vida de moralidade, de respeito às leis do Senhor, com você, ele estipula uma aliança e entrará na arca, tu, os teus filhos, tua mulher, as mulheres dos teus filhos contigo, ok? Olha a promessa maravilhosa que Deus fez aqui para Noé e de tudo que vive, de toda a carne. Então, ele vai pedindo aqui para que Noé abasteça, né, a arca. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E aí, lá em Gênesis 7, depois disse o Senhor Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, aqui ele vai continuando. Queridos, deixa eu dar uma pausa antes de eu continuar a leitura aqui, para você entender. Primeiro, nós vemos lá em Mateus 24, Jesus dizendo, né? Fazendo esse comparativo do dilúvio, de como a terra estava antes do dilúvio, com como a terra estaria antes da volta de Jesus. Você pode dizer para mim, queridos, que isso sempre aconteceu, que a violência sempre existiu, que a maldade sempre existiu, mas é fato que nada disso tem acontecido. Nunca na história desse mundo aconteceu com a tremenda intensidade com a qual tem acontecido e em todos os cantos da Terra, porque antes elas eram distribuídas um pouco ali, um pouco ali. Agora é em toda a face da Terra. Além disso, nós temos, quando a gente estuda Mateus 24, a gente tem outros sinais, a gente vê mundo político, a gente vê mundo religioso, a gente vê tudo virando uma grande confusão. E essa é uma das marcas também da breve volta do Senhor Jesus, de como se dará ou estará o tempo perto da volta de Jesus. Isso é fato.
tá bom? E o que que acontece? Por que que Jesus faz esse comparativo? Ele faz esse comparativo porque quando nós estudamos mais a fundo a sua volta, o tempo da sua volta, porque ele não diz a data, e não temos a necessidade de saber a data, ele nos dá os sinais. Por quê? Ele quer que nós estejamos atentos, que nós estejamos vigiando e que nós tenhamos respaldo para as nossas pregações, para os nossos estudos bíblicos, né? Para que nós possamos ensinar outras pessoas. Então, nós temos o tempo da graça, né? O tempo da graça que toda a humanidade tem. O Espírito Santo está sobre a terra. O Espírito Santo está conosco, está aqui na terra. E Jesus nos prometeu: eu vou deixar com vocês um outro consolador, ok? Alguém que é semelhante a mim. E ele deixa o Espírito Santo para nos consolar, para estar conosco, para nos ajudar. É isso que Jesus faz. E o Espírito Santo estará com todos por toda a vida, até que Jesus volte, ele estará aqui. Só que ele estará com os justos. Ele estará com aqueles que são obedientes. Mas o Espírito Santo vai se retirar daqueles que rejeitam continuamente a sua voz, o seu chamado. Quando a rejeição desse chamado for completa, de modo que a pessoa não vai ter mais chance, porque ela rejeitou tanto que é incapaz de ouvir o Espírito Santo, ele se retira. E isso tem acontecido. O que acontece sem a presença do Espírito Santo? Maldade. Muita maldade. Olha ao seu redor. Veja de quantas pessoas no mundo o Espírito Santo já tem se retirado, já tem se afastado. Isso é natural. No momento em que se rejeita por completo e definitivamente o Espírito Santo, a porta da graça, a porta de misericórdia, a porta da arca se fecha. 120 anos foi o tempo que Deus determinou para que aquele povo ouvisse, para que aquele povo, né, entendesse aquilo que Noé estava fazendo. Noé pregou, porque a construção da arca era uma pregação daquilo que estava por vir. E o povo fazia chacota, o povo ria, o povo, sabe? Não estava nem aí. E hoje eu vejo cristãos pregando constantemente, e em tempos de redes sociais, isso tem aumentado mais e mais, graças a Deus. E nós estamos pregando e falando da volta do Senhor Jesus. E, queridos, como alguém que tem um ministério na internet, eu tenho que dizer para vocês, não é fácil. Não se compara em nada, é claro, em nada com aqueles que estão em países em que é difícil entrar, em que há hostilidade contra cristãos, em que cristãos são perseguidos e assassinados. Não, claro que não se compara. Não se compara em nada. Mas o que nós que pregamos pela internet também passamos não é simples. Eu sou motivo de piada para muita gente que não é cristã. Muitos cristãos que têm um ministério na internet de pregação, de evangelismo, também são. Por quê? Porque para as pessoas aí fora é ridículo que ainda se viva princípios e valores bíblicos. E princípios e valores que nos dignificam, nos honram, que nos dão respeito, que nos dão um lugar, que nos concedem a vida eterna, que nos concedem liberdade. Esses princípios têm sido considerados como frágeis, como miseráveis, como indignos. Os cristãos são vistos como tolos, os cristãos são vistos como piadas, como antiquados, muitas vezes como burros. Porque, com a ciência, com toda a filosofia, sociologia e tudo por aí, esse povo ainda insiste em viver princípios e valores bíblicos? Que isso? É assim que os cristãos são vistos. Imagine Noé pregando ali, ó, vai acontecer um dilúvio, e aquele povo ali, não, que isso? E, gente, nós nunca vimos Jesus, nós somos uma geração que nunca viu Jesus.
Nós não somos como os discípulos, né, que viveram com Jesus, que andaram com Jesus ali por alguns anos. Nós vamos ser uma geração melhor, porque nós vamos ver Jesus voltar e vamos passar a eternidade com ele. Nossa, vai ser lindo ver Jesus voltar, gente. Eu quero muito que seja na minha geração que Jesus volte, porque eu quero estar viva quando Jesus voltar. Eu quero ver o meu Senhor voltando nas nuvens e, nossa, que dia lindo que será. E é claro, aquele povo nunca tinha visto dilúvio, o dilúvio, perdão, nunca tinha visto chuva, porque a água, Gênesis 2, perdão, Gênesis 2 fala que a água, ela brotava, né? A água brotava do solo para regar as plantas, então não tinha chuva. Seria a primeira vez que isso ia acontecer, água do céu, não é? Que isso, que doidice é essa que você está falando, meu filho? Não, isso não vai acontecer. Então, eles passaram 120 anos indo. E acontece que Noé entrou na arca com a sua família e o Senhor Deus fecha a porta. Agora, é uma porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Ok? E aí, o que aconteceu? Cai a primeira gota de chuva e aquele povo se desespera. Mas não há mais tempo, porque a graça acabou. O tempo de misericórdia acabou. Deus foi misericordioso demais com aquele povo, porque foram mais 120 anos de maldade sobre a terra, e aquele povo não conseguiu compreender. Aquele povo não conseguiu se arrepender. E quando esse povo vir Jesus voltando, eles vão querer se arrepender e não vão conseguir. O que vai bater é um desespero. Vão pedir para pedras caírem sobre suas cabeças. Porque, queridos, que terrível é a ira de Deus contra a maldade, contra o pecado. Deus odeia, Deus abomina o pecado e nós devemos odiar o pecado, nós devemos abominar o pecado, porque o pecado crucificou o nosso Senhor. O pecado crucificou um inocente que não precisava ter passado por aquilo, mas fez por amor, por escolha, porque ele podia ter nos destruído no momento em que pecamos, mas ele não fez isso, ele bolou um plano extraordinário. E aqui, na história de Gênesis 6 e 7, na história de Noé, na história que precede o dilúvio, nós conseguimos ver as condições do mundo. Quando Jesus cita isso, ele está mostrando, ele está dizendo, eu também estou presente ali. Porque aquilo nada mais é do que uma representação do que acontecerá em breve. E se na época em que Jesus falou já era breve, imagine agora. Imagine agora. Eu espero que você esteja pronto para esse momento, que você aguarde esse momento com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de fé, porque vai ser lindo, vai ser extraordinário quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, mas vai ser lindo e vai ser extraordinário para aqueles que se arrependeram, para aqueles que aproveitaram o tempo de graça, que aproveitaram o tempo de misericórdia. E eu espero de todo o meu coração que você seja uma dessas pessoas. E eu quero que você mostre esse vídeo e os outros vídeos desse estudo para pessoas que você conhece, para que elas possam compreender, que elas consigam enxergar Jesus no Antigo Testamento, que elas consigam perceber a verdade sobre quem Jesus é. Que elas não repitam mais esse discurso de que o Deus do Antigo Testamento era tirano e o Deus do Novo é o que vale, que é Jesus. Não é assim que as coisas são. Então, por favor, compartilhe o estudo, ajude outras pessoas a conhecerem a Jesus. Talvez você tenha vergonha de pregar, talvez você tenha vergonha de ensinar a palavra de Deus, mas você não precisa ter vergonha de clicar no link e compartilhar para os seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais. Faça isso para que essa mensagem voe o mais rápido possível, porque nós queremos muito que Jesus volte logo, e para que isso aconteça, toda a terra precisa escutar. Deixo para você um grande beijo, um grande abraço e até o próximo estudo. Tchau!